Olá, amigas e amigos. Hoje tenho aqui uma convidada que também é minha prima, Ângela Platti da Costa. Ela é professora de língua portuguesa e mestre em linguística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela está entrando no ramo da literatura com o lançamento deste livro, Sia a Tesna de Gran, Deslocamentos de Sentidos, Sujeitos e Práticas Rurais em Viamão, Rio Grande do Sul. O livro ainda está no prelo e aqui tenho esse protótipo para que eu possa mostrar para vocês. Os exemplares estarão prontos no início do mês de setembro de 2019. Olá, Ângela. Qual o significado do nome do livro Sia Tesna de Gran? Olá. Ou Sia Tesna de Gran, né? Sia Tesna de Gran. Acabei dizendo errado, mas é Sia Tesna de Gran. Bom, é um imenso prazer estar aqui conversando contigo, Obrigado. E falando sobre um assunto que me é tão caro, né? Sia Tesna de Gran é um anagrama que encerra o nome verdadeiro de uma localidade que fica no entremeio entre as regiões de Viamão, Gravataí, onde hoje é Alvorada, e Santo Antônio da Patrulha. É isso, é um anagrama com o nome verdadeiro. Quem ler o livro mais lá vai saber o nome do distrito, né? Que lugar é esse, né? Sim. E quais são os assuntos abordados no livro? Bom, eu busquei retratar costumes rurais. Dos nossos antepassados, Dos né? nossos antepassados. Dos nossos antepassados. Então, da família da Costa, da família Cidade também, né? De outras famílias. E de outras famílias também da região. Eu não enfoquei o sobrenome das famílias, eu enfoquei a região. E eu peguei o momento de transição quando esses costumes começam a serem desconstruídos pela chegada da eletrificação rural e da TV, que são os dois agentes responsáveis pela ruptura maior, e em decorrência pela chegada de outras coisas trazidas pela eletricidade rádio, né? e pela TV. Que a TV mostrava nos comerciais, nos programas, e as pessoas iam comprando aquilo que tinha ali. Sim, sim. E traziam coisas urbanas. E o que te levou a escrever este livro, Ângela? Eu sempre pensei em retratar os costumes, porque na literatura de Viamão, sobre Viamão que eu conheço, ela não traz uma reflexão de cunho poético, ela traz mais um inventário. Então eu busquei essa reflexão, porque eu penso assim, eu trouxe um enfoque das travessias humanas. Eu trouxe dois grandes enfoques. A primeira travessia, que é aquela que o sujeito migrante do campo para a cidade ele faz. Sim, sim. E a segunda travessia, que é a própria existência humana. Então, uma travessia dentro da outra. E aí eu vou questionar, eu vou buscar, eu vou perguntar onde fica a subjetividade desses transeuntes. Quem migra do campo para a cidade, onde está a sua identidade? Fica lá no campo? Que essência nós trazemos dentro de nós? E que as novas gerações não sabem, né? Exatamente. Porque os antepassados como viviam, né? Exatamente. E aqui no livro vai mostrar, né, para essas novas gerações, né, os bisnetos daquelas pessoas, né, bisnetos, tataranetos, né, outras gerações vão ficar sabendo como era a vivência deles no campo, né? Porque a nossa família vem da agricultura, né? Agricultura, pecuária, né? Área rural, né? E outra coisa, parece assim que em Viamão tem pouca literatura, né? Que aborde esses temas, né? Que aborde assim, a cultura do município. Eu vejo muito pouca literatura. O que tu acha disso? Eu acho que nós temos poucas obras, sim. E aí, cada obra que surge é um novo olhar. É como se nós olhássemos a mesma coisa com um óculos, uma lente de outra cor. Sim, sim. Então, é tão importante a história para que um povo tenha uma identidade coletiva. E é interessante pensar que quando a civilização vai avançando rumo ao campo,
essa história antiga, ela parece que não existia nada, parece que a vida começa quando a cidade chega, e na verdade não é assim. Existia uma vida anterior, existia uma história anterior, em que poderia ser, isso poderia ser aproveitado. Sim, nas escolas, nos centros de tradições, as pessoas poderiam conhecer e vivenciar certas coisas. Ou apenas conhecer a origem, de onde veio, né? O hábito, o costume, né? E isso em algumas culturas, né? Isso é muito. A gente vê mais esse interesse, né? E parece assim, pela nossa cultura que tem a base açoriana, né? Não tem tanto esse interesse, né? De procurar saber das raízes, assim, como isso acontece muito na coisa alemã, italiana, né? O interesse para saber como viviam os antepassados e parece que na nossa está um pouco, né, assim, deixado de lado. Deixado de lado, né? E eu acho importante colocar aqui isso é também, muito importante, né? Sim. De buscar essas raízes, né? Eu acho importante colocar que esse momento de transição que eu coloco no livro, dos hábitos, dos costumes, se mesclou a minha transição de adolescente, porque eu sou uma das personagens. Sim, sim. Eu não me identifico ali. O leitor vai identificar qual personagem que eu sou, né? E o que eu queria falar mais a respeito do livro, o livro vai estar na Feira do Livro, né? De Porto Alegre? Sim, de Porto Alegre eu ainda não fiz a inscrição. Eu vou apresentar na Feira do Livro de Osório, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, na cidade próxima, da Grande Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Ivoti. Mas aí não tem essas datas ainda. Tem as datas. Depois vamos divulgar as datas mais próximo, né? Porque as feiras geralmente são em outubro, né, Ângela? Tem 2 em agosto, tem uma em setembro, tem em outubro. Já vai ter em agosto. Tem 2 em agosto, tá. É a de Ivoti. Mas o livro só vai sair em setembro. E a de Santo Antônio da Patrulha. Em agosto eu vou fazer uma divulgação do livro na feira. Uma divulgação. Vou fazer uma amostra, sim. E vou indicar que a editora não conseguiu dar conta a tempo, né? Eu acho interessante também colocar que eu trago esse relato poético, não é poema, é um relato, uma prosa poética. E eu trago o livro está numa linguagem poética. Num texto poético. Um texto poético. Não é poema. Sim. E eu trago uma visão de como era o lugar através de recortes, pedaços de cena, alguns personagens que são pessoas representativas do que se fazia na época. Sim. Mas são pessoas anônimas, não era gente famosa, conhecida na mídia. Eram pessoas anônimas. E é interessante a gente pensar sobre as coisas simples e as coisas anônimas. Por exemplo, a partir da chegada da TV e da eletrificação, e passava nas novelas aqueles jardins com gramado, as pessoas de Ciatesna começaram a comprar aparadores de grama. É uma coisa tão simples comprar um aparador. Sim, hoje é muito simples. Mas isso foi responsável pela modificação do paisagismo do exterior das residências. Sim. Porque os jardins, antes disso, eles eram todos capinados com canteiros, que até eu crio a metáfora no livro, eu chamo de pomares de flores. Porque parecia um canteiro de horta, olhando, só que tinha uma guarnição de tijolos em bico. Tijolos. Lá nas minhas parentes colocavam caramujos, né, caracóis, assim, na volta, né, e com o sol ficavam branquinhos, né. No caso, só os lavadinhos. Os caramujos, no caso, só os caracóis, né, sem os bichinhos, né, já tinha perdido. Muito interessante essa parte. E a gente nunca parou para pensar que como os moradores de Ciatesna vieram de Portugal, portanto Europa, e a gente nunca parou para pensar de onde veio aquela estética dos jardins, dos pomares de flores. Mas depois, com a vivência, com as pesquisas, a gente vai ver que isso faz parte da estética dos canteiros dos castelos europeus. Sim. Se vai nos castelos em ruínas, tem ainda as ruínas dos canteiros exatamente igual aos canteiros de Ciatesna. Então tudo começa a mudar com a eletrificação, com o aparador, acabam-se os canteiros, vêm os gramados, vão desaparecendo as flores pequenas, que eram margarinas, cravíneas. Essas flores vão sumindo porque entra o gramado. As últimas flores que somem, que pelo que eu lembro... Tinha aquela sensitiva também, que se bate assim, ela como dorme, assim, digamos, né?
As últimas flores que somem são as adálias que ficam. As dálias, E a rosa ficou. O jasmim. O jasmim ficou, a roseira ficou, o manacá continuou. Uhum. Sumiram as flores pequenas porque não tinha mais pomares de flores. Isso aí nós estamos falando assim, de quantos anos para trás? Década assim? de 70 que chegou a eletrificação ali, né? 70, assim. Ano 1970. Década de 70, Década de 70, sim. E outras coisas, por exemplo, quando chega a TV, como é que era a configuração do interior das residências? Eram salas com bancos de madeira, né, e cadeiras. E porque fogão a lenha. As pessoas passavam pela sala e iam ir lá para a cozinha, onde tinha o fogão a lenha, para as cozinhas. Quando chega a TV, que era a ponta, né, a linha de ponta da época, Sim. onde colocaram a TV? Na sala. E aí, aos poucos, nas residências, a gente que é adolescente começa a perceber que aqueles bancos e aquelas cadeiras, a lá modelo europeu, eles não tinham mais sentido de estar ali, porque as pessoas começaram a estar na sala. Uhum. Ali nasce a sala de estar em si, a TESNA. Sim. Porque antigamente não tinha sala de estar, porque ninguém estava na sala, né? Sim. E aí, aos poucos, começam a comprar sofás. Eu lembro o primeiro sofá que chegou na primeira residência e a outra comprou, e depois a outra e a outra, né? E na sala, o que tinha na sala? Só para pessoas conversar. Hoje em dia as pessoas ficam, né, olhando para a tela da TV e conversam um pouco. E hoje em dia nem é só TV, né? Tem o celular e tal, né? Mas naquela época as pessoas conversavam bastante, né? Então, se recebia visita, era para conversar, né? E, inclusive, essa conversa coletiva nas residências, que acontecia depois que escurecia, com todas as gerações, os mais velhos, os mais novos, os que trabalhavam na propriedade. E, inclusive, isso se devia ao fato de não haver eletricidade, de ter um lampião em uma peça só. Sim. E as pessoas tinham que ficar reunidas em uma peça só falando o mesmo assunto. Eu lembro que tios, avós meus, né, eles se reuniam à noite na casa de um deles, né, para conversar. Então, chegava em casa, né, tomava banho e tal, e dava uma saída, assim, tipo 1 hora, 2 horas, ficava lá conversando na casa do outro irmão, e depois retornava para dormir em casa, né. Eles moravam todos perto, né, as propriedades rurais eram próximas, né, então eles tinham esse costume. E dessa conversa, né, tomar um chimarrão. É muito interessante essa parte da história das nossas famílias. Sim, das famílias viamonenses, né? Sim. E de outras cidades também, né, da região também praticava esses costumes, né? E um outro aspecto que eu coloco, que tem vários aspectos que eu não estou citando aqui, também as condições econômicas, porque quando eu descrevo os personagens, aí entra a rotina, o que eles faziam, né, para sobreviver. Então entram as atividades que tinha na época no lugar. E muitas dessas atividades eram feitas à noite, né? No caso da raspar mandioca, essas coisas, muitas coisas se faziam à noite, né? Para fazer a farinha, né? Tinha que raspar mandioca, aquela coisa toda, né? Chamavam-se atafona, né? Esses engenhos de fazer farinha de mandioca. E tinha outro também que é de fazer melado de cana, que era o engenho, né? Também, que era movido a boi, né? Um boi, né? Girava. Essa descrição dos engenhos da raspagem da mandioca à noite, toda essa questão, não entrou no meu livro, mas pode entrar no livro do Darley. Ah, isso! Vai entrar no teu livro. Vai ter futuramente um livro meu também que vai abordar algumas coisas a respeito, né? Uns costumes, mas aí um pouco mais para trás, né? Lá de 1800 e alguma coisa, 1930, por aí, 1940. E além do livro também tratando da genealogia das nossas famílias, né? Isso daí, daqui 1 ano, talvez já estará sendo editado esse livro. Então, mais alguma coisa? Mais uma coisinha. Eu acho interessante que as pessoas tenham a iniciativa de fazer esses relatos que se tornam um inventário de uma época e de um lugar. Por exemplo, no meu livro, eu considero que eu inventariei a época de transição dos costumes. Então, eu falo um pouquinho do que era antes
para poder abordar o como mudou e para que forma foi. E aí tu pode fazer um inventário do que era antes de chegar à transição. Antes de chegar. Da época que eu não abranjo ali. Isso. Interessante, né? Um complementa o outro, né? Complementa o outro. bem Seria o interessante. teu volume 1 e o meu volume 2. Isso, interessante. Então tá, Ângela, muito obrigado Então, por essa oportunidade de falar aqui pro canal. E estamos apresentando mais uma vez aqui o livro Ciatesna de Gran, que estará a partir de setembro nas livrarias. Muito obrigado por sua atenção. E eu gostaria que depois tu colocasse o meu e-mail ali num cantinho no canal. Sim. Para que quem tiver interesse no livro pode me... Sim, vai estar na Coloca descrição do vídeo. Sim. O e-mail da Ângela. E para quem quiser, quem tiver interesse, né, em adquirir o livro. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu que agradeço. Até o próximo. Obrigado, Ângela. Tchau. Tchau.